Bom, quem está me vendo, boa noite, boa tarde. Sou eu, Vanessa Petrov, moro aqui em Petrópolis, uma cidade praticamente provinciana, onde as pessoas vivem ao seu jeito, ao seu próprio modo. E o que eu vim falar nesse vídeo aqui é uma coisa que talvez vai tocar algumas esferas que existem publicamente na nossa sociedade, né? Muito difícil a gente falar sobre certas coisas que talvez não vá cortar algumas bolhas em si, mas o que importa é o que se prevalece, o que a gente se entende como civilização. Bom, para começar, eu tenho assim uma ideia assim muito peculiar diante de algumas coisas que acontecem baseadas na minha própria vida, que não é copiada, tirada de algum lugar. Eu não tenho assim essa pretensão de falar para vocês que o que é bom, o que é melhor, o que é pior para vocês. Não é isso. O que está aqui na minha tese, no meu jogo sincero de dizer como a sociedade se compete, como elas se matam umas às outras para dizer o quanto a narrativa é mais forte, melhor e mais desenvolvida. Eu já sou uma pessoa que eu me baseio talvez em algumas coisas da qual eu já evidenciei e muitas das coisas da qual ainda algumas pessoas ainda não perceberam. Bom, para começar, eu particularmente eu sou radicalmente contra essa questão de que o ritmo partidário brasileiro está fazendo com as pessoas. Por quê? Vou botar um exemplo bem evidente do que está acontecendo. Quando nós vemos duas potências entrando em acordo, conversando, isso significa que talvez para a massa esses interesses que façam como que nós pessoas aqui sempre lutem, briguem, ou de uma maneira da qual elas sempre enxergam uma forma da qual elas se sentem representadas, identificadas, e as esferas vão entrando exatamente em colapso, ou alguma coisa voltada para catarse, sentimento, ou enfim, ou alguma coisa da qual evidenciamos para o todo sempre. O que eu quero dizer é que já está chegando num ponto, turma, que essa questão de defender lado A, lado B, já está ficando já uma situação já muito, digamos assim, saturante. Porque não se existe uma situação em questão humana que seria voltada que existisse maniqueísmo ou coisa chamada bem e o mal, que as pessoas se matam, se lutam sempre. Na minha maneira de pensar, o que a gente deve fazer com um com o outro que é o problema. Só que a gente está vendo por aí pessoas particularmente mal resolvidas, querendo um passado que já não existe mais, e pessoas ainda lutando por um futuro que eles nem começaram a pegar e botar a mão na massa. Ponto. Mas vamos olhar para o ponto de vista na ponta do lápis. Essas militâncias mais progressistas, elas deviam fazer exatamente uma coisa que elas não estão fazendo, que é trabalhar a base social, a classe, a maneira que a pessoa está realmente se posicionando, né? Enfim, eu vou botar um exemplo. Assim, aqui na minha casa, eu costumava ter umas pessoas que faziam a limpeza geral mensal. Agora quem faz sou eu.
eu converso muitas vezes com essas pessoas no dia a dia e eu vejo que elas realmente não estão ligando muito para essa questão de banheiro, social, tá se ligando, estão ligando como é que ela vai no outro dia trabalhar, se vai ter realmente a renda para ela viver. E quem está nadando de braçada nisso é o lado mais conservador aí, né? Então, o que eu quero dizer é que na maioria das vezes que a gente se posiciona assim por um lugar ao sol, como por exemplo esse lado globalizado chamado de transgênero, né? Fala pessoa trans e tudo mais. Eu tenho um profundo respeito pelas lutas, mas a gente está encaminhando para uma coisa que, se for dizer por um exemplo bem firme, tá se como se a gente estivesse fazendo uma casa, começando pela porta e pintando as molduras, né? E sendo que a casa ainda nem está pronta, não tem nem o telhado, nem as paredes, nem os alicerces para se sustentar. Porque a luta que nós estamos fazendo hoje não é para a gente, turma. É para as pessoas lá no futuro. Quem está aqui sabe muito bem o quanto é difícil você sobreviver para se manter até o mês. Agora, falar sobre ostentação, sobre alguma coisa equivalente do tipo, isso é algo de cada um. Eu não me meto nisso. Mas eu acho que quando a pessoa vem a público, quando ela tem realmente essa pretensão de fazer-se algo significativo, é preciso trazer propostas e não aquela que tem a narrativa maior. Essa semana mesmo, eu estava num grupo de WhatsApp, eu me recordo o assunto, mas começou com uma situação de que uma determinada letra excluiu uma outra por causa de que ainda se acha uma denominação biológica masculina. E a luta foi de um jeito que não se trouxe nenhum tipo de denominador comum para a realidade. Mas se é uma questão de inclusão, deve-se trabalhar primeiro a coesão fundamental. E nesses fundamentos que eu posso chegar para vocês e dizer o que a gente deva ser colocado e apreciado em algumas situações específicas, eu vou dizer aqui de Petrópolis, eu vou falar da minha experiência. Teve uma vez que, amavelmente, eu fui convidada para uma reunião que era somente de pessoas que fundaram, mas eram mulheres cisgêneras, né? Comuns da sociedade, heteronormativas, né? Como elas mesmas se denominam. E eu precisei fazer algumas manifestações dizendo exatamente o que era relacionavelmente a minha área e a área de algumas meninas subtraídas aqui. Chegou uma militante que hoje em dia, felizmente ou infelizmente, ela conseguiu ser eleita vereadora. E ela falou de uma maneira assim que ela parecia que estava se perdendo terreno, porque eu estava realmente se posicionando de uma forma da qual eu estava falando a verdadeira celema do que é ser realmente uma travesti aqui dentro de Petrópolis, né? Eu me considero, mediante essas pessoas que estão nascendo agora, não uma questão de que exista uma situação de mulheralidade, mas sim de feminilidade. São ocasiões da qual as pessoas ainda nesse termo que nós estamos ainda perdidos, ainda não compreendem essencialmente. E então, essa pessoa chegou, disse para mim que me chamou lá do sexo oposto, enfim, lá com a apresentadora do evento, né? E depois disso eu não voltei mais a esses lugares, não por uma situação da qual as pessoas queiram ver justamente aquilo que elas gostariam de ver, mas ali teve um pouquinho de alguma coisa, de uma jactância vindo da minha pessoa. Então, turma, quando a gente não tem a compreensão do intelecto pessoal para se poder lidar com o público, eu preferi ficar em silêncio.
pelo menos, eu falei toda a realidade que existe dentro da minha cidade. Eu falei que aqui as pessoas estão realmente 100, 150 anos atrasadas no tempo, né? Só estão fazendo realmente políticas de remendo, olhando para algumas pautas que o significado não seria de um nível nacional aqui, mas que estão se fazendo muitas situações da qual não se é existente, ainda não se mexeu-se numa estrutura positivamente dita. E então, eu não posso chegar para vocês e dizer se está certo ou se está errado, porque jamais eu vou ser uma pessoa maniqueísta com a realidade, mas sim uma pessoa propositiva e dita como a tal que poderia se fazer algo acrescentativo no sentido do que eu vejo e o que eu poderia me posicionar até para se resolver como logística sobre a respeito dessas coisas. A gente sabe muito bem que existem pessoas ainda a um nível conservador muito ainda, eu não vou falar assim no sentido pejorativo pré-histórico, mas ainda temendo aquilo tudo que ela ainda não se entende. Até a ponto de alguns lugares aqui já terem até uns movimentos Red Pills e também algumas situações da qual ainda alguns adolescentes até arriscaram dotar o nazismo aqui, até por causa do senhor Daniel Silveira, que vocês sabem muito bem onde ele está, né? Bom, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, mas o assunto que eu quero falar é que o que é mais precioso para nossas vidas é a questão da autenticidade. E o que a gente faz com essa autenticidade? Não bordões do qual a gente se revolte contra uma certa camada social, porque ainda, eu vou falar bem expressivamente, ainda na humanidade ainda tem 20% de algumas pessoas que ainda querem transmitir aos demais alguma coisa relacionada a alguma mensagem de despertar o social e o universal para muitos. Mas 80% ainda se encontra dormindo, no sentido de que ela é a solução para as coisas e nada externo vai resolver. Sendo que vem de uma questão de o desenvolvimento do aprender e de aplicar exatamente no que ela realmente está para se posicionar aqui. Então, para continuar esse assunto, aqui dentro da minha cidade é muito difícil, porque, digamos assim, a questão do povo aqui é uma situação assim que não são todas as pessoas, boa parte que são realmente aquelas que são mais reclusas, que não conseguem ainda compreender o lado comunitário. Eu realmente, nesse último fim de semana, eu me assustei muito no supermercado que tem no centro da minha cidade. Todas as pessoas revoltadas com o coletivo no sentido de que não está sendo bom e tragar para suas vidas, né? Reclama das coisas básicas, que as coisas estão caras e tudo mais, né? Porque realmente aqui é uma cidade ainda que ainda se precisa fazer alguma reforma para que as classes sejam reconhecidas e entendidas e apreciadas como existência. Então, quando a gente enxerga lideranças aqui voltadas para um certo lado defensivo e territorialista, fica muito difícil de compreender que a nossa realidade precisa de uma reforma bem drástica e também bem apreciativa. Por que eu estou dizendo isso? É que, por mais que as pessoas estejam dentro da sua rede social só reclamando, dizendo coisas da qual elas arrumem grandes bravatas e pouco entendimento da sociedade e da vida, é mais também pirraça da qual elas não conseguiram se resolver. E então eu falo isso muito abertamente para todos vocês e todos vocês, que vocês começar a trabalhar uma coisa assim mais comunitária dentro dos lugares onde vocês moram, seja em qualquer lugar desse país, e vocês começarem a tragar soluções de dentro para fora no que vocês são especialistas. Ou seja, se você realmente tem uma ideia muito mirabolosa ou alguma coisa relacionada ao que se deve se fazer e as pessoas te ouvirem, procure
talvez assim, o Ministério Público, ou algum tipo de político perto de você que tenha uma afinidade propositiva ao que você quer, mas que ele esteja sempre interagindo com você, e que se faça algo significativo para que a evolução seja algo, digamos assim, gradualmente a cada dia, a cada mês e a cada ano. Porque se a gente continuar nesse propósito de que todas as nossas vidas sejam moldadas exatamente, eu queria ver minha representação ali, eu queria ver não sei o que aqui, eu realmente eu vejo que eu quero uma coisa ali, mas só que tem que ser exatamente como eu estou vendo, aí fica muito difícil. Mas o que eu quero dizer, turma, é que a gente está mais por o que a gente possa achar do que o mundo é. A gente sabe muito bem que existem as impermanências, as imperfeições e as limitações. Então, o que eu quero realmente transmitir e falar para vocês é que vocês possam fazer algo participativo dentro das suas respectivas cidades. Faça movimentos da qual seja uma situação propositiva para que as pessoas comecem a despertar para o que é delas mesmas, o que é pertencente a elas mesmas. E não como uma questão de simplesmente uma ideia muito vaga, que seria bandeiras, né? A gente sabe muito bem que o grupo LGBTQIAPN+, foi muito subtraído mediante a história, mas o que a gente precisa realmente, essencialmente, na nossa ideia propositiva de sociedade, é que todos apareçam, sejam apreciados e que a gente não vire negócio ou algum tipo de algo de moeda de troca ou boi de piranha para que algumas pessoas se beneficiem poucas e as muitas fiquem chupando o dedo, né? Então, tá aí mais ou menos a minha proposta de ideia do que a gente poderia fazer. Comece na sua rede social aqui como eu estou fazendo. Se busque justamente naquilo que você é mais e melhor. E deixa a política para os políticos mesmo. Deixa eles se movimentarem conforme é as suas agendas, né? Porque eu falo para vocês com muita sinceridade, eu não tenho nenhuma. Eu, se for preciso, talvez conversar com uma pessoa assim, não extremada, mas uma pessoa que tem uma ideia um pouco diferente da minha e que queira me ouvir e entender que um precisa do outro, como uma relação inconspícua, eu vou estar ali disponível para que a gente possa fazer algo juntos, né? Porque foi aquilo que eu disse, desde 2004. Você sozinha você pode ir mais rápida, mas todos nós juntos iremos mais longe. E nessa apreciação de que todas essas bolhas sociais que estão aí estão em mágica com as pessoas, ilusão, perda de direção, desorientação daquilo que realmente não se é colocado, eu realmente assim, eu falo para vocês que a gente vai ter um pouco dessas demoras para solução básica e social, porque realmente o que é mais comum? Você parar para conversar com uma pessoa dentro de um coletivo, você está dentro do supermercado, olhar para a rua e não somente reclamar, mas apresentar as soluções cabíveis para que a gente possa se fazer algo para até que honre os nossos impostos e fazer algo significativo naquilo que realmente a gente veio para desenvolver, aprender e aplicar. E a gente fazer isso é algo que requer desfazer-se de algumas agendas, fazer-se algo de entendimento do que a gente poderia encaixar alguma coisa ou outra, para que a nossa triste realidade aqui no Brasil, que está dividida entre extrema-direita e pessoas assim voltadas para um sentimento talvez de guarida, que pega daqui você não passa e não posso falar, e coisas da qual se aponta-se o dedo e não se traz nenhuma solução, fica muito difícil. A nossa negociação com a realidade principal seria justamente a gente sair
dessa injusta guerra que nós estamos aqui, provocada mediante de algum lugar que veio do mundo, e as pessoas ainda não despertaram sobre o seu próprio espírito de lidar com a pátria que vocês vivem, né? Eu, pelo menos, eu vi isso, né? Um dia eu vou falar isso especificamente, né? Não vou falar agora. Mas eu sempre tive que ser firme na vida. Eu sempre tive que não usar aquele lado mais, digamos assim, de cetim, mas sim ser firme todas as vezes, né? Porque muitas pessoas também contaram comigo e contam ainda. E a gente tem que realmente assim ter um posicionamento, digamos assim, se você mora numa selva, atravesse ela com todos os dentes possíveis, mas não significa que você tem que perder a sutileza, a sua feminilidade, mas sim deixar esse lado de, digamos assim, de que dessa fruta eu não como, desse peixe eu não, dessa água eu não bebo, desse peixe eu não vou fazer nada, né? Essas coisas assim do tipo, né? E o que é melhor para todos nós? É que todos realmente entrem em coesão, entrem em união. É muito difícil a gente lidar com o diferente. A gente sabe disso muito bem. Eu sei porque eu ainda tenho algumas pessoas dentro da minha família que eu não falo ainda, justamente por causa dessa dicotomia tóxica que está realmente politicamente, socialmente dizendo. E talvez, com essa questão da manifestação da natureza, possa ser que as pessoas entrem em uma situação que elas precisem realmente se unir e se entender que, assim como foi aquele assunto lá atrás sobre a questão das letras LGBTs como questão de exclusividade, a gente também, movimento trans, que eu quero transmitir para vocês aqui, que vocês entrem numa coesão e procurem realmente ser melhor naquilo que vocês fazem. É como se fosse um cesto de frutas. Se você é um morango, seja o melhor morango que tem. Se você é uma laranja, seja a melhor que tem, mas sem desprezar a diferença sobre a outra. A gente sabe muito bem que lidar com isso é uma parede, mas ao invés de construir paredes, vão construir pontes, que é isso que é o mais importante. Eu vou dar por encerrada a minha segunda transmissão aqui, que possivelmente eu vou fazer mais uma vez. E vocês procurem cuidar exatamente das pessoas mais frágeis que estão junto de vocês, para que vocês não sofram consequência da qual vocês estão colhendo. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde e um grande abraço para todos vocês.